E aí, gente, beleza? No vídeo de hoje vamos para a segunda parte do iceberg de Backrooms. A primeira parte desse vídeo já saiu no canal. Recomendo você assistir ela antes de assistir essa. Já fizemos a primeira e a segunda camada. Agora vamos para a terceira. Se quiser apoiar, lembre-se que temos o Pix, o Valeu Demais e o Seja Membro. Qualquer valor conta e isso me ajuda muito a continuar trazendo mais vídeos. Águas médias. Itens desespawnam nos Backrooms. Este é mais um questionamento, mas é um belo questionamento. O que acontece? Se formos pensar nos Backrooms como ele é, no clipes, níveis infinitos, coisas entrando uma dentro das outras, os níveis copiam a realidade, tudo isso até parece um jogo, né? E em jogos o conceito de desespawn de itens é muito comum. Ficou no chão por muito tempo, desapareceu. Então, com base em tudo que a história representa, pensar nisso não é algo incomum nem que não faz sentido. Mas assim, existem várias wikis de Backrooms e cada uma puxa a história para uma ideia diferente. Algumas wikis deixam em aberto o que são os Backrooms, e em alguma pode ser canônico que os Backrooms poderiam ser meio que uma versão beta da realidade, talvez, digamos assim, mas como um jogo mesmo. E nessa ideia, a ideia de despawn poderia se encaixar muito bem, mas nem todas as histórias de Backrooms poderiam escolher esse caminho de ser parecido com um jogo. O do Wikidot não segue, o do fandom não sei, mas também não parece que segue esse caminho. E nessas histórias que não tem a base em ser parecido com um jogo, como funcionaria a ideia? Bom, mesmo na história do Wikidot, não duvido que tenham pessoas que se questionem sobre se o desespawn é real. Porque assim, você tá em um mundo bizarro cheio de maluquices. Algo sumir de algum lugar, acho que é o de menos, viu? Você tá em um nível, você acha uma caixa. Aí você mete o pé e depois volta e a caixa não tá mais lá. E aí, desespawnou? Primeiro, no Wikidot é dito que boa parte dos itens dos Backrooms vem da realidade. No nível 1, as caixas que aparecem lá vêm com itens aleatórios dentro dela. Esses itens são teorizados virem da realidade. Afinal, não só pessoas no-clipam pros Backrooms, itens também. Animais também no-clipam, mas os animais vão para um nível específico, que seria o nível 81. O nível 0 é exclusivo para humanos. E os objetos? Para onde eles vão? Não sabemos onde eles vão, mas eles são achados nos Backrooms em muitos lugares. Muitos deles podem ser obras dos próprios Backrooms, e outros podem ter vindo da realidade. E com isso você percebe algo. É quase como se os itens das Frontrooms, que no-clipam pros Backrooms, tivessem desespawnado nas Frontrooms. Afinal, eles subiram dela. E já juntando esse tópico com o tópico anterior, lugares piores que os Backrooms, lá é dito como vários níveis é comentado sobre a existência de lugares piores que os Backrooms, mas não sabemos que lugares são esses. E se esses itens que desespawnam nos Backrooms, na real, eles vão para esses lugares piores que os Backrooms. Faz sentido? Mas assim, pode ser mais simples também. Aquele item que desapareceu nos Backrooms, ele pode apenas ter trocado de lugar. A caixa que você achou no nível 1 e sumiu, ela pode agora estar em outro lugar do nível 1 e outra pessoa achar. Não é porque desapareceu que realmente desapareceu. Pode apenas ter ido para outro lugar do nível ou para outro nível em si. Mas como esse tópico traz várias questões legais, eu gosto da teoria de que os itens somem dos Backrooms e vão para o lugar piores que os Backrooms, que seriam o lugar por trás dos Backrooms, assim como os Backrooms é o lugar por trás das Frontrooms. Eu gosto dessa ideia porque dá um mistério a mais na questão dos lugares piores que os Backrooms que vimos no vídeo do iceberg passado. Ou eles podem só desaparecer mesmo, tipo, desaparecer mesmo, sumir pra sempre, em lugar nenhum, não tá em lugar nenhum. Mas, e daí? Já que os Backrooms têm itens infinitos, se um ou outro sumir, não faz mal, né? Existem 3 níveis 0. Bom, esse tópico pode se referir a tanta coisa. Eu pesquisei sobre e eu acho que uma das coisas que eu achei pode ser o mais provável disso estar se referindo. Bom, os entusiastas dos Backrooms concordam a maioria que existem 3 wikis mais famosas de Backrooms, que seriam o Wikidot, o Wikifandom e o Liminal Archives. Logicamente, o Liminal Archives seria a wiki menos famosa delas, mas ela ainda tem o seu espaço, ela ainda é bem comentada. Depois dessas, o salto para a próxima mais famosa é tão alto que eu sequer consigo pensar em qual seria a próxima wiki mais conhecida. Então, tendo essas 3 wikis mais famosas, cada uma delas tem um nível 0 diferente. Então, esse tópico pode estar se referindo a isso. Cada uma delas tem o seu nível 0. Logo, existem 3 níveis 0 diferentes. Mas quem sabe também, esse tópico pode estar se referindo a subníveis do nível 0, tipo o nível 0.2 que eu fiz no canal. Ou também, quem sabe, não pode estar falando de níveis que parecem o nível 0, tipo Make Believe. Enfim, isso foi um negócio que eu realmente não consegui achar muita coisa sobre na internet. Tunelamento quântico. Esse eu tive que parar para assistir vídeo aula. Tunelamento quântico é parte da física quântica, ou seja, maluquice. É tipo a física 2, é mais difícil. Mas a ideia do tunelamento quântico seria uma partícula conseguir atravessar uma parede, sendo que isso é meio que impossível, né? E o que isso lembra vocês? Exatamente, o noclip. Esse tópico sugere que o noclip
que algo da história de Backrooms sobre atravessar parede teria relação ou talvez chance de ser real por causa desse efeito da física quântica, que é algo com base científica. É mais uma vez uma historinha tentando botar ciência no meio para parecer que faz sentido. Então eu pesquisei um pouco, só um pouquinho, porque esse assunto é muito complexo. Então desculpa aí aos físicos se eu falar alguma besteira, mas tu também quer aprender física quântica em um vídeo de Backrooms? Se quiser saber mais, vai lá pesquisar, uai. Mas assim, resumindo bastante sobre o que eu acho que eu entendi, foi mais ou menos o seguinte: umas pesquisas lá foram feitas e passa e que lá. Aí perceberam um negócio muito doido. Tem uma tal partícula que é formada por várias partículazinhas. Só que o que acontece? Essas partículazinhas, elas se mantêm unidas na partícula zona por uma força que mantém elas ali. Essa força é bem potente. É basicamente impossível uma dessas partículas se desprender do bolinho de partículas e meter o pé. Por quê? Para ela fazer isso, ela precisaria de uma força suficiente que ela não tem. Digamos que para uma dessas partículas conseguir escapar da junção das outras partículas, ela precisaria ter 5 de força para conseguir romper essa barreira e escapar. Só que uma partícula dessas tem no máximo 1 de força. Ela nunca poderia quebrar essa barreira e se desprender das partículazinhas. Mas os cientistas observaram que ela conseguia fazer isso. E aí, um exemplo. Seu objetivo é jogar uma bola pro outro lado de um muro. Você teria que jogar a bola por cima do muro, óbvio. E isso você teria que gastar uma energia maior, porque se não tivesse aquele muro lá, era só jogar a bola pra frente e isso gastaria muito menos energia. Aquele exemplo da partícula, com ela atravessando a barreira de força 5 somente tendo força 1, seria a mesma ideia de você jogar a bola em direção ao muro e ela, puf, atravessei o muro, entendeu? Essa seria a relação. Por isso aquela situação da partícula escapando foi tão absurda para os cientistas. Mas tem uma explicação para isso e tal. Isso meio que só rola no mundo quântico, nas coisinhas muito pequenininhas. Isso não rola no mundo grande, digamos assim. É um comportamento que só rola nessas mini coisinhas, super pequenininho. Mas não vou me atrever a tentar explicar por que isso rola no mundo quântico e... acho que já posso estar falando muita besteira só até aqui. Então vamos tentar parar nas besteiras por enquanto. E também porque a partir daqui eu também já não entendi mais nada. Mas vocês já entenderam por que esse assunto tá no iceberg. Porque fala de coisas atravessando coisas, isso tem toda a relação com o NoClip. Convido você aí, se você for cientista, ou pelo menos se você souber sobre essas coisas de física quântica, a explicar nos comentários melhor essa parte. Nível 12. O nível 12 do fandom e do Wikidot são os mesmos. Não sei exatamente as diferenças de escrita, mas a ideia é a mesma. Então não tem divergência sobre esse assunto. O nível 12 é um nível que eu já fiz aqui no canal, caso você queira ver mais a fundo. Mas o nível 12 é um nível que não sabemos exatamente o que ele é. Não sabemos porque o nível coloca uma censura na cabeça do andarilho e também nas fotos tiradas no nível. O nível no Wikidot é descrito por quem foi lá como um vazio branco, com uma mesa e cadeira nele, com uma porta também. E é basicamente tudo o que lembram quando entram no nível. Mas o nível também se estende infinitamente e ao longe você pode encontrar alguns móveis aleatórios. Mas é teorizado que toda essa visão do nível, esse branco infinito, na verdade, não é um branco infinito. A gente só vê um branco infinito porque o nível está censurando o que realmente tem lá. Então pode ser que nunca vamos descobrir o que realmente tem no nível 12. Níveis piada não são realmente piada. Os níveis piadas ou joke levels existem no fandom. Eu não lembro de esbarrar em nenhum deles no Wikidot. Os níveis piadas são literalmente isso, são piadas. São níveis que são feitos para não serem levados a sério, e eles colocam coisas muito absurdas lá. E é dito na própria wiki que os níveis são piadas, e que não é para considerar canônico com o resto da história e tal. Mas o que impede dos níveis piadas não serem canônicos? A ideia deles serem piadas seria que eles não são sérios. Logo não existem, digamos assim. Nenhum existe, mas esses daí não existiriam mesmo. Os outros meio que, entre aspas, existiriam dentro da lore. Tipo, Ben 10 não existe, mas a gente diz que ele existe no universo dele, entendeu? Mas cara, o universo de Backrooms tem muitas possibilidades. Pode ser que exista um cânone só dos níveis piada. E nessa realidade, seria basicamente como uma história de comédia absurda dentro da história de Backrooms. Tipo, sei lá, apenas um show que acontece muita coisa maluca. O pessoal vai varrer o quintal e daqui a pouco tá lutando contra um deus intergaláctico. Então meio que tem a total possibilidade dos níveis piadas serem canônicos em um próprio universo deles, ou até mesmo no próprio universo de Backrooms. O que impede deles existirem em uma parte própria da história, como uma área diferente. Os níveis enigmáticos, os níveis negativos, eles fazem parte da história. Eles só são diferentes dos níveis normais. O que impediria dos níveis piadas também serem canônicos em uma certa área. Mas eu prefiro deixar as coisas como estão. Tudo tem seu limite. Vamos parar por aqui. A entidade de 696. Bom, quando eu li esse tópico, eu pensei que seria sobre a entidade número 696.
696, mas não tem uma entidade com esse número. Esse tópico tá escrito entidade de 696, não entidade 696. É bem diferente. O que significa que seria uma entidade pertencente a 696. Então, pesquisando sobre entidade 696, eu achei o nível 696, tanto no Wikidot quanto no Wikifandom. Mas, no Fandom, o nível 696 é descrito como não tendo entidades nele. Então, não tem como ser esse. Então, só pode ser o do Wikidot. E o nível 696 do Wikidot é um prédio de concreto, antigo, e o prédio tem vários andares. E as características mais notáveis desse nível é que cada andar se parece muito uma réplica de outro nível existente nos Backrooms. Tem andares parecidos com o nível 1, com o nível 2 e por aí vai. Inclusive, na Wiki, tem uma aba só de semelhanças que cada andar tem com vários níveis. É um nível que parece ser bem legal, me deu vontade de fazer ele agora pro canal. Eu não fiz ele antes porque eu não conhecia esse nível, senão provavelmente eu já teria feito. E existe uma entidade nesse nível, então provavelmente o tópico deve estar falando sobre ela. Essa entidade, basicamente, cria as cópias dos níveis. É isso que ela faz. Ela é encarregada de fazer os andares dos prédios desse nível se parecer com réplicas dos níveis. Ela passa o tempo dela fazendo réplicas dos níveis. Não foi dito se ela é agressiva, mas foi dito que ela fica na dela e gosta de ficar sozinha. Então ela não parece ser uma entidade agressiva. Então basicamente o nível 696 só existe por causa da entidade que tá nele, que é uma entidade construtora. E isso é engraçado, inclusive, porque isso me lembra muito o Backrooms Remodeling Company, não lembra? Será que ela seria, sei lá, alguma ex-funcionária que saiu? Bom, a gente também não tem nenhuma descrição física sobre ela, infelizmente. A linguagem dos sussurros do nível 0. Sinceramente, esse tópico não faz sentido nenhum. Nem no Wikifandom, nem no Wikidot é dito sobre sussurros no nível 0. Mas eu só não excluí esse tópico do vídeo, porque esse tópico puxa algo interessante também. Pode não ter sussurros no nível 0, mas tem outros níveis que tem sussurros, e em muitos deles falam que são sussurros incompreensíveis. Em alguns níveis é dito que os sussurros falam coisas que você entende, logo na sua língua, mas em outros você só não entende nada do que eles falam. E no caso que você não entende nada do que eles falam, isso é uma descrição geral. Ninguém que entrou no nível entendeu. Não é uma questão de, você não entendeu porque tava em chinês. Nenhuma das pessoas que caiu nos Backrooms e entrou nesses níveis entendeu. Ninguém reconheceu nenhuma língua vindo daquilo. Então, qual língua que eles estão falando? Será que tem algum tipo de linguagem específica dentro dos Backrooms para, sei lá, entidades específicas? Será que depende do nível? Será que em cada nível diferente teria uma linguagem diferente? Pode ser que alguns níveis que tenham sussurros seja a língua dos moradores antigos desse nível. Afinal, os Backrooms existem há muito tempo e tem grupos hoje em dia nos Backrooms que falam línguas que a gente não reconhece, porque eles viveram lá por muito tempo e modificaram suas línguas com o passar do tempo. Então pode ser que essas línguas sejam de antigos moradores que viviam no nível e a gente não sabe que língua eles falavam, então fica meio aí um mistério. Eles morreram e agora, sei lá, assombram o nível? Bom, muitas teorias podem ser feitas sobre esse assunto. Ponto universal das Backrooms. Pesquisei sobre esse tópico e dessa vez eu achei resultado. Eu achei duas pessoas discutindo sobre esse tópico em específico, sobre esse iceberg mesmo. E a conclusão que chegam é que seria a teoria de que os Backrooms seriam meio que o centro do universo, onde tudo se encontraria neles. E isso tem base se você parar a pensar. Afinal, no The Grave é dito que você pode encontrar corpos de outros seres lá, não humanos. E tem níveis que sequer sabemos o que é. Pode ser estruturas alienígenas. Tem criaturas que sequer sabemos o que é. O que impede de não serem daqui, e sim de outra cultura, de outra civilização. Ou os Backrooms podem ser um ponto de encontro de tudo. Talvez o Blue Channel, de certa forma, seja o centro do universo. Talvez os Backrooms não copiem só as nossas Frontiers, digamos assim. Talvez eles copiem todo o universo e também peguem civilizações alienígenas. E eu acho isso bem legal, na verdade. Muita gente provavelmente não deve concordar com a ideia de alienígena na história, mas eu acho bem legal. Eu queria que tivesse mais sobre. GPS nas Backrooms. Muitos níveis falam que o GPS não funciona, mas outros níveis, eles até chegam a funcionar. Em muitos níveis, se você liga o GPS e vê a sua localização, ele mostrará um local nas Frontiers. Mas acredito que na maioria dos casos, o GPS seja inútil para navegar, já que eles não vão te mostrar a sua localização exata, e se mostrarem sua localização nas Frontiers, o ambiente que vai estar nas Frontiers não é o mesmo ambiente que você está nos Backrooms, então meio que não adianta. Teoria da onda infinita. Esse aqui eu também achei em uma discussão sobre esse iceberg, e dessa vez foi em uma circunstância diferente, pois era um post de uma pessoa que postou esse iceberg num Reddit, e ela disse: olha o iceberg aqui, eu vou estar respondendo vocês as perguntas que vocês fizerem. O que dá a entender que talvez o cara que estava respondendo as perguntas seja o próprio dono do iceberg, ou talvez ele possa ser um entusiasta que sabe muito das coisas. Não sei mesmo se realmente é o dono do iceberg, mas lá tinha muitas discussões sobre esse iceberg e eu vou estar usando bastante para poder continuar fazendo esse vídeo. E uma coisa que ele mesmo respondeu para um cara que perguntou sobre essa teoria da onda infinita, ele respondeu o seguinte: essa seria uma teoria de que o
universo se expande mais rápido do que a velocidade da luz, e que isso poderia também se aplicar aos Backrooms. Os Backrooms estariam se expandindo infinitamente super rápido, igual ao universo. Isso também bate com aquela teoria que a gente acabou de falar, sobre do ponto universal das Backrooms. Dos Backrooms seriam o centro do universo. Se eles serem um tipo de centro do universo, faz sentido ele também estar se expandindo junto com o universo, o que também tornaria impossível explorar todos os Backrooms. E também explica por que tantos níveis existem e por que tantos níveis não param de ser descobertos. Só que acontece, sobre a questão do universo se expandir, as coisas que estão dentro do universo estão cada vez mais longe de uma das outras. As galáxias estão se separando porque o universo está se expandindo. Se você pegar, sei lá, um elástico e você fizer 2 pontos em um elástico e você começar a esticar esse elástico, esses pontos vão ficar mais longe. O elástico seria o universo, os pontos seriam as galáxias. Agora eu tô puxando teoria que eu mesmo tô fazendo aqui agora na hora. Nem tá no roteiro isso. Se o universo tá se expandindo e as coisas dentro do universo estão cada vez ficando mais distantes uma das outras, como que isso se aplica nos Backrooms? Porque o Blue Channel é quase um grande universo das Backrooms. Se ele também está se expandindo, significa que os níveis podem ficar cada vez mais longe uns dos outros. Mas novos níveis sempre estão sendo descobertos e tem a questão de que os Backrooms copiam as Frontiers. Então pode ser que mesmo que o Blue Channel, que seria o centro do universo segundo a teoria anterior, mesmo que ele esteja se expandindo para sempre, junto com o universo, pode ser que ele sempre esteja sendo preenchido com novos níveis, porque os Backrooms continuam sempre copiando as Frontiers. Mesmo que as Frontiers estejam cada vez uma galáxia mais distante das outras, ele ainda está copiando muita coisa daqui. Então talvez as Frontiers estejam ficando cada vez mais distantes uma das outras, mas os Backrooms não de certa forma. Talvez um nível já existente esteja ficando cada vez mais distante de um nível também já existente. Mas eventualmente esse espaço que está entre um e outro vai ser preenchido por os Backrooms copiando algo novo das Frontiers. Então o meio desse caminho pode ser preenchido com outra coisa. Isso explica completamente os níveis novos aparecendo. Porque pode ser que não tinha espaço no início para novos níveis serem criados, mas com a expansão do universo, junto com a expansão das Backrooms, 2 níveis que estavam muito próximos e não tinham um espaço para criar um nível novo entre eles podem ter se separado o suficiente para que agora tenha espaço para os Backrooms criarem mais um nível copiando as Frontiers entre esses 2 níveis. Isso também explica porque tantas novas entradas e saídas aparecem a todo momento. Nossa senhora, agora eu fui muito longe. Viajei legal agora. Níveis falsos. Esse tópico também achei o Manito lá respondendo. Esse tópico inicialmente eu pensei que poderia estar falando do The End, que cria realidades falsas e que ele meio que seria falso, já que as coisas que aparecem nele não são reais. Mas eu achei naquele mesmo post do Reddit, do cara que falou que ia responder as perguntas do pessoal sobre o iceberg, eu achei ele também falando sobre esse tópico. E ele apresenta algo que eu nunca tinha ouvido falar. Isso aqui provavelmente é uma discussão super underground de Reddit. Boa parte das coisas que eu achei nesse iceberg levam a Reddit. E de longe esses são os tópicos mais undergrounds. Porque convenhamos, se tá em Wix é muito mais fácil de achar e lá tá muito mais organizado. Mas em Reddit o bagulho vai pra outros lugares. A ideia de níveis falsos apresentado aqui é a seguinte: ele seria lugares falsos que se você encontrar e entrar neles e ficar por muito tempo, você ficaria preso neles pra sempre. E esses níveis falsos apareceriam em qualquer nível, menos nos níveis 0, 1, 3, 6 e presumivelmente números divisíveis por 3, tipo 9, 12, 15, 18. E mano, de onde é isso? Eu nunca ouvi falar isso na minha vida. Lembra aqui no vídeo da evolução do nível 0? Lá eu apresento conceitos dos Backrooms que surgiram aí pelos internautas e eu mostro conceitos bem conhecidos, tipo as portas, tipo as paredes mais escuras, que eram conceitos que eram bem difundidos no início da história, mas que foram deixados pra trás. Esses conceitos são conceitos bem conhecidos. Se você acompanha a história dos Backrooms mais lá pro comecinho, você lembra dessas coisas. Das paredes mais escuras, por exemplo, era muito difundido isso antigamente. Do relógio, você tem que olhar a hora pra não enlouquecer, isso era muito difundido. Mas isso é algo que eu nunca ouvi falar. Nível falso que aparece em qualquer nível, menos em níveis divisíveis por 3. Velho, que maluquice. Isso deve ser algo que, sei lá, 10 pessoas do Reddit devem lembrar. Eu não achei nada sobre isso. A morte leva aos Backrooms. Essa seria uma teoria que diria que os Backrooms seriam uma espécie de purgatório ou inferno. E diria que ao morrer, esse seria o seu pós-vida. Você seria condenado a andar por esse lugar infinito para sempre. Isso explicaria talvez a imortalidade que você pode ter lá. Mesmo que nem todos os níveis, pelo visto, te deixem imortal, eu acho. Mas se todos os níveis deixassem você imortal, como era no início, antes só tinha o nível 0 e no nível 0 você era imortal, essa teoria faz todo sentido. Seria o inferno, seria basicamente o inferno. Seria o pós-vida, o purgatório, tem toda sua lógica. Não sei em qual época da história essa ideia surgiu, mas acho que tanto antigamente quanto
enquanto hoje em dia a ideia é interessante e faz o seu sentido. Liminal Archives. Já foi mencionado agora há pouco, mas o Liminal Archives seria meio que a terceira wiki de Backrooms mais famosa, atrás do Wikidot e do Wikifandom. O Liminal Archives é do mesmo site do Wikidot e do SCP. Eu chamo a wiki que eu faço aqui no canal de Wikidot porque é mais fácil, mas o nome certo dela seria Backrooms Wiki do Wikidot, já que o Wikidot é o nome do site e o Wikifandom seria a mesma coisa, seria a Backrooms Wiki do Wikifandom, porque o Wikifandom também é um site. Tanto o Wikidot quanto o Wikifandom são os nomes dos sites, e cada um deles seria onde a Backrooms Wiki de cada um deles está hospedada. O Wikifandom também hospeda um monte de outras wikis diferentes, tipo, sei lá, o Wiki de Ben 10, o Wiki de Star Wars, ou sei lá o que. O Wikidot é a mesma coisa. O Wikidot, ele hospeda a Backrooms Wiki do Wikidot, que é o que eu faço no canal, ele hospeda o Liminal Archives, que também é do Wikidot, ele hospeda o SCP e por aí vai, ele hospeda outras paradas aí malucas também. Bom, o Liminal Archives ele é bonito, mas ele funciona completamente diferente das wikis de Backrooms que a gente tem aí. Lá eles nem separam por níveis, eles separam por nomes. Mas de verdade, provavelmente o motivo do Liminal Archives não ser tão famoso quanto o Wikidot e o Fandom seja porque ele é muito bagunçado. Sempre que eu entro lá pra ver alguma coisa pra vídeo, me dá dor de cabeça. É muito difícil mexer lá, é muito difícil achar as coisas que você tá procurando lá. Você nunca acha o que você tá procurando. Por lá é muita bagunça. Se você é um curtidor do Liminal Archives, você provavelmente já se acostumou a usar o Liminal Archives. Qualquer pessoa nova que entra no Liminal Archives tem muita dificuldade pra achar o que tá procurando. No Wikidot e no Wikifandom, é fácil você achar o que você tá procurando normalmente. Mesmo que no Wikifandom seja um pouco mais difícil, o Wikidot é muito intuitivo. Por isso eu acho que o Wikidot é tão melhor. A questão é que o Liminal Archives não é muito amigável para novos usuários. Essa é a questão. Ele é muito específico, ele é muito difícil de você conseguir localizar as paradas. O Liminal Archives precisa de uma aulinha para você entender. Mas assim, o Liminal Archives ele também é complexo demais. E isso torna ele um pouco confuso e talvez dê preguiça de ler, sabe? O Wikidot eu acho que ele é o meio perfeito do caminho. O Liminal Archives é complexo demais e o Wikifandom é desorganizado. Então o Wikidot meio que faz o equilíbrio entre as duas wikis, não deixando complexo a ponto de ninguém querer ler, sabe? Da preguiça. Mas de longe eu tô falando que o Liminal Archives é tipo ruim. Ele só não é o meu estilo de história porque ele puxa uma história muito mais complexa. O tamanho das wikis no Liminal Archives é tipo 3 vezes o tamanho das wikis do Wikidot. Dá uma olhada nessa wiki aí. Essa daí é do nível 0 de lá, que eles chamam de The House. É muito grande, entendeu? A complexidade de lá é muito maior. Então eu prefiro as coisinhas um pouquinho menores que a gente tem no Wikidot. Por mais que no Wikidot também tenham níveis gigantes. Níveis editados por partygoers. Não sei porque isso tá no iceberg aqui. Pra mim ele estaria bem mais alto, talvez na camada 2. Porque esse assunto eu acho ele bem conhecido até. Em vários níveis temos os partygoers editando informações da wiki. Os partygoers são aquelas entidades perigosíssimas que se fazem de bonitinhas e ficam, eba, diversão, eba, e chega lá e te mata. Nós sabemos que tem o nível fã, que seria a base principal dos partygoers. Tem um vídeo dele no canal também, um vídeo sobre o nível fã e sobre os partygoers. Mas a questão é, por que alguém entraria no nível fã, sabendo que lá é perigoso? Foi aí que os partygoers deram um jeitinho. Eles constantemente invadem wikis de níveis, que possuem entradas pro nível fã e modificam essas entradas, pra fazer parecer que entrar no nível fã é uma boa ideia e de que o nível fã é um bom lugar. Eles geralmente colocam tipo, se você achar uma porta colorida, você vai chegar no nível fã, muita diversão aqui, hein, venha para cá. Tudo isso pra induzir o andarilho a achar que o nível é uma boa e quando entrar lá, F no chat. A própria wiki do nível fã é comandada pelos partygoers. Teve tentativas da wiki de desfazer as alterações que os partygoers fizeram na wiki do nível fã, mas eles falharam, eles não conseguem mudar a wiki do nível fã. E as alterações que eles também geralmente fazem em outras wikis, eles também não conseguem alterar geralmente. Mas é sempre repetido pelos criadores da wiki que não é para acreditar em nada que se siga por um igual parênteses no final, porque essa é a marca registrada dos partygoers. Eles tentam colocar isso para parecer bonitinho, mas não acredite neles. Links para níveis não escritos. Acho que em toda wiki isso é muito comum. Tem muito no Wikidot. Você tá lá lendo uma wiki e aparece um nível sendo citado. Aí você vai clicar para ver do que esse nível se trata e bom, a wiki não existe. Não existe porque o nível não foi escrito ainda. Isso acontece muito. Muitas wikis meio que tentam prever a ideia futura para aquele nível. E aí logo de cara já anexam um número de um nível não criado. Para quando ele for criado, ele já vir com um molde de certa forma. Um ótimo exemplo disso foi no nível 654. Nesse nível é dito que o nível 654 foi descoberto quando um grupo procurava pelo nível 655. E na aba de entradas dele é dito que para entrar no nível 654 você precisa estar em um túnel de trem. Só que o nível 655 não existe. Isso significa que se para acessar o nível 654 é por um túnel de trem e acharam o nível 654 enquanto buscavam o nível
nível 655, então obrigatoriamente o nível 655, quando for criado, tem que ser algo relacionado a túnel de trem, entende? Muitos níveis são assim, níveis que levam a outros níveis, esse nível ainda não foi escrito. Isso é legal, afinal dá meio que um hype para o que esse nível pode ser no futuro, mas também pode ser que o tiro saia pela culatra, porque se alguém pegar um nível para fazer e esqueceram que esse nível já foi citado antes em outros níveis, e aí fazem algo nada a ver, pode ser que fique um grande furo na história. Se o nível 655, quando for feito, não tiver nada a ver com o túnel de trem, vai ser chato, sabe? Porque tudo indica que será. Então, é legal, por causa do hype que causa, mas é perigosíssimo, porque pode resultar nos negócios completamente nada a ver. Mas, mesmo que resulte nos negócios nada a ver, talvez a gente deixe passar, porque os backrooms são os backrooms, e tem muita coisa nada a ver aqui. Talvez muitas entradas e saídas que eu já li aqui no canal, e não achei nada de estranho, podem ter sido feitas quando um dos níveis citados nem existia ainda, e aí o nível foi feito depois, e a gente, beleza, essa saída leva pra esse nível, mesmo que não faça muito sentido, a gente aceita porque é backrooms. Então criptídeos são entidades que escaparam. Essa é bem legal. Conhece o conceito de criptídeos? Criptídeos são criaturas avistadas por pessoas, mas que não se tem confirmação de que elas existem. São mais criaturas que passam de boca em boca na boca do povo, que o seu Zé da esquina falou que viu o monstrão, tipo o chupa-cabra, o pé grande, o kraken, o monstro do Lago Ness e tudo mais. Então essa ideia diria que essas criaturas que as pessoas avistam por aí seriam na verdade entidades dos backrooms que conseguiram escapar para a realidade por algum método. Lembra o kraken do nível 29? E se o kraken que foi avistado na nossa realidade por tantas vezes, na verdade foi um dos krakens do nível 29, se tiver mais de um no caso, porque a gente não sabe se tem mais de um, que escapou para a realidade e ficou por aí vagando. Pense nisso. Buracos negros levam aos backrooms. Os buracos negros são esses monstros que são muito pesados e têm muita massa. Tem muitos mistérios envolvendo buracos negros. Alguns gostam de acreditar que eles são portais que levam a outros lugares do universo. Por eles terem tanta massa, eles dobram o espaço-tempo em sua volta. E isso faz muitos acharem que por distorcer o espaço, ele poderia se conectar a outros lugares, servindo de atalho. Tipo, se você entrar em um buraco negro, você vai sair em outro lugar do universo. Como se fosse sair um teleporte. E essa teoria diria que os buracos negros levariam aos backrooms, já que não se sabe para onde eles levam, se eles levam para algum lugar. Poderia ser a melhor maneira de entrar sem um noclip, se é que a gente pode chamar isso de melhor maneira. A cromatópsia é uma sequência do Shad Grey. Bom, não fica muito claro o que rola depois do último nível do Shad Grey. E se você não sabe o que é o Shad Grey, temos um vídeo inteiro no canal sobre ele. 2, na verdade, porque é um nível bem grande. Mas seguinte, o Shad Grey é um nível com vários subníveis dentro dele, e todos esses subníveis têm algo em comum, que seria o fato de que todos são preto e branco, e todos são bem perigosos. E o Acromatópsia é todo preto e branco, e talvez dê pra dizer que o Acromatópsia também é perigoso de certa forma, mesmo que não dê pra morrer lá. Os dois níveis são super malucos, com ideias bem estranhas, bem fora da curva. Tem o fato também de que a maioria dos níveis preto e branco estão de alguma forma ligados ao Shad Grey, tipo o nível 71, por exemplo. Outra coisa em comum entre esses dois níveis, mas não sei se isso ajuda na teoria, é só algo legal a se comentar, é o fato de que os dois falam que não tem uma saída, mas os dois têm uma saída. No Shad Grey tem a saída pro nível 195, no nível 44 dentro dele, mas é a única, e depois disso não tem mais saídas. E no Acromatópsia fala tipo, o mais próximo que alguém chegou de sair do nível foi quando, e aí explica a situação, dando a entender que ninguém conseguiu sair do nível. E aí você desce mais e tem uma aba inteira de saídas no nível. Bom, a questão é que isso tudo é uma teoria mesmo, porque os dois níveis têm bastante semelhanças, mas definitivamente não tem nada que comprove isso. Eu falo isso de boa porque nenhum dos dois níveis cita um outro em suas wikis, e se alguém que caiu no Shad Grey e foi fundo o suficiente tivesse escapado por Acromatópsia, a gente saberia, né, pelo relato dele. E você pode pensar, mas ele pode ter morrido na Acromatópsia. O próprio nível da Acromatópsia fala que é impossível morrer nele, então você pode enlouquecer, mas morrer não. Mas pode-se dizer que o Acromatópsia pode ser uma sequência espiritual do Shad Grey. Aí faz mais sentido. Entrada pro The End no nível 10. Dei uma pesquisada sobre esse assunto e achei pouca coisa. No nível 10 do Fandom e do Wikidot não tem informações sobre uma entrada pro The End, mas olhando em outras wikis, eu achei uma wiki muito específica que eu nunca tinha ouvido na vida, que era o Backrooms Unlimited Wiki. Ele também é do Fandom, e lá diz que se você quebrar objetos no nível 10, permitiria que você acessasse níveis inacessíveis, como o The End. A questão de níveis inacessíveis é real, já que o The End é dito como não tendo uma maneira consistente de acessar ele. O The End fala que você pode acessar acidentalmente por
no clip, mas não tem um padrão, é completamente aleatório. Além disso, portas indicando saída em neon também podem levar ao The End, mas também não é 100% de certeza. Logo, eu acho que esse tópico do iceberg existe por justamente não ter uma maneira consistente de se entrar no The End. Então, uma entrada por um nível consistente seria interessante de se saber. Mas eu só achei essa dessa wiki específica mesmo. Se o tópico se referia a outra, eu não consegui achar. Essa foi a única que eu achei. Os backrooms são uma metáfora. Cara, de verdade, esse tópico me lembra muito a teoria do coma. O Ash de Pokémon, na verdade, bateu a cabeça quando caiu da bike da Misty e agora ele tá em coma vivendo um mundo Pokémon muito legal na sua cabeça. O Goku era uma criança e aí o avô dele lá, o Gohan, deixou ele cair da cesta, aí ele bateu a cabeça lá, caindo do bagulho, e agora tá em coma e tá vivendo Dragon Ball Z e Dragon Ball Super. Mas na verdade, o Ben 10 tava explorando a floresta e um meteoro caiu na cabeça dele e agora ele tá em coma, imaginando o Omnitrix e seus poderes. A teoria do coma se encaixa em todas as histórias existentes, e em todas as histórias que existem, tem alguém que mete o louco e fala da teoria do coma. Cara, backrooms serem uma metáfora é o mesmo que, sei lá, Dragon Ball ser uma metáfora. Dá pra puxar questões metafóricas de tudo. Na verdade, Dragon Ball é uma metáfora pra evoluir e ser melhor. Naruto é uma metáfora pra que mesmo que você não seja privilegiado pela sociedade, você pode chegar lá. Backrooms também pode ser uma metáfora. Talvez aquele primeiro texto que falamos no vídeo sobre a evolução do nível 0, na verdade era tudo uma metáfora e acabou virando o que virou. Eu pesquisei na internet pra ver o que as pessoas discutiam sobre esse assunto. E a primeira coisa que eu achei é que backrooms representariam o vazio sem sentido do capitalismo. Eu nem consegui entender direito a ideia, mas ele fala você tá preso em salas de escritórios pra sempre. Já que o nível 0 parece em salas de escritórios e inicialmente na história só tinha o nível 0. E lá também não teriam pessoas reais, sabe? E aí o texto continua dizendo que o NoClip seria nascemos em um sistema, que seria o jogo, e meio que viramos NPCs da vida real, porque ficamos presos no sistema e ao trabalho. Aí ele puxa umas paradas mais obscuras e fala que em um momento da vida descobrimos que estamos sozinhos. Chega. Vamos parar por aqui. Mas essa é uma das ideias. Backrooms dá pra correlacionar com muita coisa. Afinal, é um lugar infinito que você tá preso lá. Dá pra comparar, sei lá, com depressão, que você fica preso dentro dos mesmos tipos de pensamentos ruins. Seria relacionado ao ambiente das backrooms que sempre se repetem e você ficar preso lá. Viu? Essa eu acabei de inventar. Bom, dá pra ver que dá pra correlacionar uma coisa com qualquer outra coisa. Não é à toa que as mães de antigamente correlacionavam tudo que viam na TV ao demônio. Yu-Gi-Oh! É do demônio porque as cartas invocam coisa. Mas Dragon Ball é do demônio porque tem o Mr. Satan. Mas Naruto é do demônio porque tem a besta de 9 caudas dentro dele. E aí 9 ao contrário é 6, e aí 666, oh my god. É possível correlacionar uma coisa com qualquer outra coisa. Dá pra ver metáfora em tudo. Basta você querer. E gente, o vídeo passado abordou a primeira e a segunda camada do iceberg. Isso foi o suficiente pra dar meia hora. Esse aqui abordou a terceira camada inteira e já deu meia hora com isso, que é o objetivo de tempo que eu quero colocar em cada vídeo de iceberg. Então, vamos terminando esse vídeo por aqui e continuaremos no próximo, se essa série tiver uma boa resposta. No momento, eu tô finalizando essa parte 2 do iceberg e a parte 1 ainda não saiu. Não sei como ela vai ficar, mas se a parte 1 for mal e a parte 2 também for ruim, infelizmente não vai dar pra continuar fazendo essa série. Infelizmente, no YouTube não dá pra ficar produzindo vídeos que ficam abaixo da média. Então, conto com vocês pra deixar o like, comentar, se inscrever, ativar o sininho, compartilhar e tudo mais que vocês sabem que ajuda muito. Na próxima semana e talvez na outra ainda, não vai estar saindo o vídeo de iceberg, vou estar lançando outro vídeo, porque eu preciso desse tempo pra ter o feedback dos 2 vídeos, pra saber como que a série foi. Mas então é isso, obrigado e até a próxima.